Fala galera do Diário Celeste, começando mais um vídeo aqui para te dar as dicas agora da 21ª rodada do Cartola FC. A gente que pontuou 70 pontos na última, e se você não for inscrito no canal, vai ali embaixo ali, se inscreva, deixa o gostei também e comenta qual sua aposta para essa rodada, que a gente vai escalar aqui a nossa seleção da 21ª rodada. Na última rodada fizemos 70 pontos, o Atlético Mineiro e o São Paulo prejudicou bastante aí o nosso time, né, nessa pontuação, o setor ofensivo não rendeu. E agora a gente vai dar uma passadinha na classificação da última rodada da nossa liga, lembrando que a nossa liga vale camisas oficiais. Se você não participa, o link está na descrição do vídeo, só solicitar a participação aí que a gente aceita. E tem lá o CFC Blue Hit, fez 97 na última rodada, foi o primeiro colocado, Cruzeiro 6-1 FC em segundo, Fanzeiro Esporte Clube em terceiro, W9 Terror das Frangas em quarto e em quinto lugar o Acepta Lafar. Então a gente vê aí que a gente pontuou 70 e o maior pontuador fez 97. Então a diferença até pequena aí. A última rodada não foi uma rodada muito boa para a galera. E tem a classificação aí também do turno, né, que vale a camisa oficial. Continua sendo a classificação da rodada porque a gente teve apenas uma rodada. Então a gente nem vai falar aqui novamente. E agora a gente já começa a escalar aqui a nossa seleção dessa 21ª rodada, para a gente te dar as dicas do que a gente acha que é o mais provável que mite nessa rodada. Como de costume, começamos pelo goleiro, e para essa rodada eu optei por escalar o Vanderlei, porque considero o Santos, apesar da fase que o Santos vem vivendo aí não ser tão boa, considero o Santos favorito para essa rodada diante do Bahia, mas não encontrei nenhum defensor ali, um zagueiro para escalar do Santos, então acabei escalando o Vanderlei, porque ele também faz bastante defesas difíceis, né? A gente já conhece ele. O Santos que não jogou na última rodada, já havia jogado, então o Vanderlei diante do Bahia eu considero uma ótima opção para pontuação. Ele estará no nosso time, e agora a gente escala a nossa dupla de laterais aqui. E primeiro a gente já começa escalando o mais caro aqui, o Pikachu, ele que vem surpreendendo com a média altíssima e pontuações muito boa, né? Já são 7 gols e uma assistência, além de 20 roubadas de bola. Ele fez essa pontuação de 10 no último jogo contra o Atlético. E agora, enfrentando a Chapecoense, considero o Pikachu aí uma ótima opção para lateral, já que considero também, apesar da fase do Vasco, o Vasco jogando em São Januário contra a Chapecoense, acho que o Vasco é sim favorito. Então, mas mesmo se o Vasco não ganhar, o Pikachu sempre pontua bem. Então ele vai dar aqui no nosso time, e junto com ele nessa lateral aí a gente vai colocar o King of Reinaldo, que também estava na última rodada no nosso time. Ele pontuou 5.20, fez 2 gols já no campeonato e deu uma assistência, além de 27 roubadas de bola. E o São Paulo novamente é favorito para essa rodada, enfrentando o Ceará, aí, um time que não vem bem também. Então, Reinaldo enfrentando o Ceará será o nosso outro lateral. Agora, escalando a dupla de zaga aqui, a gente começa escalando o zagueiro do São Paulo, que estava também no nosso time na última rodada. Esse aqui está ficando direto e a gente não está conseguindo imitar com ele. Então, vamos manter ele para essa rodada, esperando aí uma pontuação boa. Que é o Anderson Martins, ele está um pouco mais acima aqui. Achamos ele aqui, com a média de 4.68, enfrentando o Ceará. Acredito que o São Paulo é favorito, ele já tem 26 roubadas de bola e também já marcou um gol nesse campeonato. Então, Anderson Martins, custando 7 cartoletas, será o nosso primeiro zagueiro. E junto com ele, a gente escalou aqui o Pedro Henrique do Corinthians. Corinthians enfrenta o Paraná, e eu também considero o Corinthians favorito para essa rodada. Mesmo o Corinthians não vivendo em um dos grandes momentos, né? A gente sabe que o Corinthians tem passando por dificuldades, então Pedro Henrique será o nosso outro zagueiro. Ele negativou na última rodada, tem a média de 2.30, tem apenas 12 roubadas de bola, mas eu escalo o zagueiro do Corinthians aqui nessa rodada, pensando na probabilidade de um SG aí. Agora escalar o nosso meio de campo aqui, a gente já começa escalando o Diego Souza do São Paulo. A gente já disse aqui que o São Paulo é um dos grandes favoritos para essa rodada. Ele vem muito bem no Campeonato Brasileiro também, já são 7 gols e 2 assistências, e tem a média de 5.12, então o Diego Souza, o nosso primeiro meia. O segundo meia está aqui em cima, que é o Matheus Fernandes do Botafogo. O Botafogo que vem muito mal no campeonato, mas enfrentando o Sport em casa, não é possível que o Botafogo não vai conseguir um golzinho pelo menos, uma assistência e manter o SG, né? Torcemos para isso aí, para a gente pontuar bem. E o Matheus Fernandes é um cara que rouba bastante bola, já são 66 roubadas de bola em 17 jogos, então a média dele em roubadas de bola tá fantástica. E ele vai estar no nosso time. Falando em roubadas de bola, outro que também está mitando aí, mesmo o time estando mal, é o Andrei. Então o Andrei estará no nosso time, ele tem a média de 8.17, o Vasco enfrenta a Chapecoense e o Andrei tem 36 roubadas de bola em 11 partidas, além de 3 gols e uma assistência. O garoto está mitando aí, e ele estará no nosso time aí com a média de 8.17.
estamos apostando em 2 jogadores do Vasco. Olha só que arriscado, mas eu acho que vai dar tudo certo para essa rodada. Começando o trio de ataque aqui, a gente escala primeiro o Ricardo Oliveira que estava no nosso time na última rodada. A gente sabe que ele não foi tão bem, mas não negativou também. O Atlético Mineiro empatou com o Vasco em casa e agora enfrentando o Vitória fora de casa também. Acho que o Atlético aí consegue pelo menos marcar gol, e apostando aí no gol do Ricardo Oliveira, né? Ele que já tem 9 no campeonato e 6 assistências, então estará no nosso time. E junto com o Ricardo Oliveira a gente já coloca aqui o garoto Rodrigo. Ele vem imitando aí no Santos, né? Não fazendo grandes pontuações assim nas últimas rodadas, mas ele vem jogando muito bem, então apostando no gol dele, que já são 6 no campeonato. Jogando contra o Bahia, considero o Santos favorito, como eu já falei, e o Rodrigo aí pode ser que dê um gol, dê uma assistência. O garoto vem jogando muito bem. E na última rodada, como a gente disse, o jogo do Santos não valeu porque já havia jogado, então o Rodrigo estará no nosso time nessa rodada, voltando a atuar no Brasileirão. Então é bom ficar ligado também se o jogador não vai sair do provável. A gente sempre avisa antes lá no meu Instagram e também aqui no comentário do YouTube. A gente fixa o comentário ali dando as alterações do time. Então no sábado, antes do mercado fechar, entra aqui no YouTube e olha os comentários se a gente fez alguma mudança em relação a esse time aqui do vídeo. E para fazer companhia ao Ricardo Oliveira e ao Rodrigo, a gente colocou aqui no nosso time o João Rojas, esse que também a gente está apostando nele e não demos a sorte de imitar com ele ainda. O São Paulo enfrentando o Ceará jogando em casa, considero o São Paulo favorito. A gente está aí com 4 jogadores de São Paulo, mas isso porque a gente sabe que o Grêmio deve poupar, o Cruzeiro deve poupar, o Flamengo também deve poupar. Então é meio arriscado de escalar jogadores desses times. Então por enquanto fica assim, como a gente disse, se fizer mudança a gente avisa. E agora a gente escala o nosso treinador. Eu fiz uma aposta aqui no treinador, eu gosto de fazer aposta sempre em 1 ou 2 peças, e nessa rodada eu apostei no treinador. O Mano Menezes enfrentando o Fluminense, jogando no Mineirão. O Cruzeiro precisa voltar a vencer, a gente sabe aí que o Cruzeiro vem numa sequência ruim. E o Mano Menezes aí enfrentando o Fluminense será minha aposta aqui no time do Diário Celeste essa rodada. A gente tem que escolher o capitão. Temporariamente vai ficar sendo o Diego Souza. O Diego Souza que vem bem no campeonato aí pelo São Paulo, né? Não recebeu cartões amarelos no primeiro turno, jogando pelo São Paulo, foi um recorde na carreira dele. Então será o nosso capitão, ele que está bem disciplinado e marcando gols e participando das assistências também. O nosso time então ficou com Vanderlei no gol, Pikachu e Reinaldo nas laterais, Anderson Martins, Pedro Henrique na dupla de zaga. No meio de campo a gente tem o Matheus Fernandes, o Andrei e o Diego Souza. No trio de ataque tem o Rodrigo, o Ricardo Oliveira e o João Rojas. O treinador do time, Mano Menezes. Time custou 140 cartoletas, não tá um time tão caro assim. Mas lembrando para você que se você não tiver bastante cartoleta, a gente tem as nossas dicas de valorização que ainda vai sair, daqui a pouco a gente posta aí, ou na sexta-feira ou no sábado pela manhã. Então fica ligado, se inscreva, deixa o gostei, comenta aí qual a sua aposta. Se quiser outra dica além dessas aqui do vídeo, é só comentar aí que a gente também fala para vocês. Participa com a gente, siga acompanhando, participa da liga que vale camisa oficial aí, você pode ganhar uma camisa só participando da liga sem fazer mais nada. Então até a próxima, que tem as dicas de valorização ainda nessa rodada aqui no nosso canal.